Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja aqui entre nós. Mais uma vez a gente está aqui junto para estudar o livro Nosso Lar. Nós estamos aí no capítulo 18. Mas antes da gente dar início ao nosso estudo, vamos fazer uma prece, nos ligando às esferas celestes, ao mundo maior, pedindo ao nosso anjo da guarda que esteja aqui aos nossos lados, nos protegendo, nos inspirando, nos dando força, coragem, resignação. Pedindo a Jesus, nosso Mestre, que nos inspire nessa noite, que nos ajude a escutar as mensagens deixadas por André Luiz, que nos ajudem aí no nosso crescimento moral e espiritual. Obrigada, Mestre, por essa oportunidade de estudo, por estarmos aqui reunidos em seu nome. Obrigada por essa casa bendita, o Chico Xavier. Ilumina esse canto, abençoado pelos teus anjos. Fortifica, Senhor, protege de todo mal, para que nós possamos continuar trabalhando na sua seara. Graças a Deus. Bem, então hoje a gente vai estar estudando o capítulo 18, que fala do amor, alimento das almas. E lembrando, então, que André Luiz está na casa de Lísias, eles tinham terminado de fazer a oração, que a gente até falou do horário de Maria, dessa oração às 6 horas da tarde, que é famosa, ao entardecer. E aí, eles começam a se alimentar. E a primeira coisa que a gente pensa é, mas como assim se alimentar? Para que se alimentar? Se eles estão no plano espiritual, se não tem o corpo físico. Bom, algumas coisas para a gente prestar atenção. Primeiro é que os habitantes do nosso lar são gente como a gente, não são espíritos super evoluídos. Então, ainda tem necessidades, o perispírito ainda é um perispírito muito denso, apesar de ser muito mais fluídico do que o corpo material. Outra coisa que é importante a gente prestar atenção é que ninguém está falando que eles estão comendo feijoada, né? E também não é um churrasco. A gente lembra aí de capítulos passados, aquelas discussões que eles tinham, e que o governador do nosso lar teve que fazer um trabalho que durou décadas para conseguir fazer uma reeducação alimentar no grupo todo. Mas a gente percebe que da mesma forma que aqui na Terra, diferentes pessoas têm necessidades diferentes de alimentação, por exemplo, na minha casa, quando meu filho estava fazendo natação e estava no time de natação, ele nadava 3 horas por dia. Ele chegava em casa parecendo um leão. Ele comia um pacote de macarrão inteiro, só ele. Eu não consigo comer um pacote de macarrão, mas eu também não gasto 3.000 calorias como ele estava gastando fazendo os exercícios dele. Se a gente pensar uma pessoa que tem um trabalho braçal difícil, como um pedreiro, por exemplo, ele vai precisar comer o arroz, o feijão, carne, coisas que deem para ele a sustentação para o corpo físico, aguentar todo o peso do trabalho que ele está tendo. Uma pessoa que tem um trabalho que não exige tanto do corpo físico, ela não precisa ter uma alimentação tão pesada, né? Como eu fiz a comparação do meu filho com a natação. Então, a gente percebe que isso também se revela dentro do nosso lar, que é importante a gente ter essa consciência. Nós estudamos, e a gente vai revisar aí os diferentes ministérios, que do Ministério de Regeneração até o Ministério da União Divina, existe um grau grande de diferença, né? O ministro que cuida do Ministério os ministros que cuidam do Ministério da União Divina são seres muito mais evoluídos do que as pessoas que estão trabalhando no Ministério da Regeneração. Bem, então a mesa, a gente sabe que o Lísias, a casa dele, fica naquela área do Ministério do Auxílio, e aí ele fala, então, aqui a gente come frutas e caldos. A gente está lembrando também que o André Luiz acabou de sair do hospital. Então, ele ainda estava naquela alimentação leve,
mas que a gente vê que o alimento, ele é um alimento que funciona como medicina também. Todas as substâncias que a gente está vendo, que não são substâncias como a gente conhece, a maçã ela não é dura como a gente conhece, são substâncias quintessenciadas, são mais fluídicas, né? E que cada uma delas vai ser adequada ao grupo a quem estão alimentando. E aí eu fiquei pensando na nossa educação alimentar também, né? Porque quantas vezes a gente come por impulso? Quantas vezes a gente come porque está triste? Ou porque está feliz? Ou porque está sozinha? E aí a gente está vendo a importância do alimento como um instrumento do bem-estar, da saúde da pessoa. E muitas vezes a gente não olha para a nossa dieta alimentar aqui como um instrumento de deixar a gente saudável, e simplesmente como uma forma de satisfação pessoal. Lembrando que os hábitos que a gente tem durante a vida, a gente vai continuar após a morte do corpo. Isso não vai mudar, né? E aí, a mãe de Lísias explica que nas zonas do Ministério do Auxílio, não podemos prescindir de concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Que serviços pesados? Essas pessoas estão trabalhando com doentes, né? Então, existe uma doação magnética, fluídica do médico, do assistente do médico, do enfermeiro, para as pessoas que estão trabalhando nos hospitais. Despendemos grandes quantidades de energia. É necessário renovar as provisões de força. Então, a gente está vendo que os hábitos que existem lá na colônia do nosso lar são hábitos semelhantes ao que a gente vive aqui na Terra. Cada um segundo as suas necessidades. São gente como a gente, né? Então, necessidades diferentes vão pedir alimentações diferentes. Lembrando que tudo que existe vem dessa matéria elementar chamada fluido cósmico, né? Quando a gente estuda os 3 elementos do universo, né? Como a gente fez na época do ESG, a gente aprende que existe Deus, espírito e matéria. E a matéria é basicamente o quê? O fluido cósmico. O fluido cósmico é exatamente essa parte básica que vai se formar desde o computador que eu estou falando com vocês até o perispírito dos seres mais evoluídos, até eles não necessitarem mais de perispírito. O fluido cósmico ele pode ser manipulado de formas diferentes. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala bastante dessa definição que a gente vai ver no próximo slide. Mas é interessante a gente perceber que nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico, né? Então, não existe esse vazio entre nós, não existe vácuo per se. Por exemplo, mesmo nas zonas em que a gente imagina que não exista matéria, por exemplo, ar, existe o fluido cósmico, né? Mesmo quando a gente pensa num átomo, né, que se a gente colocar um átomo sobre uma lente de aumento enorme, a gente pode pensar que o átomo todo é do tamanho, isso a gente aprendeu na escola, né? Do tamanho de um campo de futebol. E que o núcleo é do tamanho da bolinha de futebol. E que o elétron é uma pessoa que estiver assistindo a apresentação lá na arquibancada, lá longe. E aí, e aquele espaço, né? Entre a pessoinha que está assistindo e a bolinha. Isso tudo não é espaço vazio. É fluido. Então, a gente sabe que esse fluido cósmico ele pode se transformar em energia elétrica, em energia magnética, em energia gravitacional. Ele pode ter formas e nomes completamente diferentes, que hoje a nossa ciência física acadêmica desconhece. Mas a gente aprende com André Luiz que nós estamos como que mergulhados nesse bálsamo aí que é esse fluido cósmico. Quando a gente pensa em respiração, né, isso nas técnicas de meditação, a importância da respiração.
Se a gente for pensar, o fluido cósmico é o quê? É o hálito divino, né? Que a gente aprende aí no Velho Testamento, né? Esse hálito divino é o quê? É o amor de Deus. É o que Deus usa para criar tudo que existe no universo. Então, ele é uma forma de energia, porque a gente sabe que matéria e energia é a mesma coisa, né? E ele está embalsamado de amor. Então, se Deus é amor, tudo que ele cria vem com amor. Por isso é que a importância da gente pensar em usar a meditação, a respiração, para ajudar o nosso equilíbrio, porque através, isso é provado cientificamente, gente, através da nossa respiração, a gente controla o nosso estado físico. Que incrível, né? Porque a gente sabe que quando a gente está agitado, muitas vezes a gente esquece de respirar. A nossa respiração é superficial. E aí, quando a gente presta atenção em fazer uma respiração completa, né, expandindo o diafragma, soltando o ar por mais tempo do que inspirando o ar, a gente se acalma. Se a gente fizer o contrário, se a gente inspirar por mais tempo e soltar o ar por menos tempo, a gente consegue mais energia. Isso tudo é técnica que a gente aprende na yoga para respiração. E aí, a hora que a gente entende que esse ar que está enchendo o ambiente, esse ar que a gente está absorvendo, é exatamente essa energia de Deus, a gente entende o porquê que isso está afetando a gente diretamente, né? Então, quando a gente vai para o livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, ele dá várias definições no capítulo 1, e uma delas é o que é o fluido cósmico, que é esse fluido elementar, matéria primitiva, que por suas inumeráveis modificações e combinações com o elemento material propriamente dito, possui diferentes formas da matéria que se compõem em infinita variedade das coisas. Então, não dá para a gente tentar imaginar que as coisas que estão sendo descritas em nosso lar são feitas da mesma matéria que a gente conhece aqui como encarnados. Não, é uma outra gama de matéria, mas continua sendo matéria que é criada a partir desse fluido cósmico, né? Bem, mas aí como a gente estava vendo, mesmo os espíritos, né? Quando a gente pensa, os espíritos que estão lá em nosso lar, os espíritos que estão na parte do umbral inferior, todos eles possuem necessidades diferentes. A gente viu antes André Luiz falando que quando ele estava no umbral inferior, naquela parte de sofrimento, que ele sentia fome, que ele sentia sede, que ele sentia frio. Então, ele tinha necessidades físicas, sensações físicas, percepções físicas. Percepções. Por quê? Porque ele não tinha mais o corpo físico. O perispírito tinha essa sensação, essa percepção, mas não era real, era tudo do campo mental. Por quê? Por causa do apego dele na matéria. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque à medida que os espíritos vão evoluindo, à medida que nós evoluímos como espíritos eternos, a gente vai precisar de cada vez menos alimento. A gente vai conseguir se alimentar do quê? Do fluido cósmico. Só através da respiração. Tanto é que a gente vê que quando as pessoas vão lá no Parque das Águas, só de respirar aquela aura mais limpa, aquela paisagem bonita, as pessoas já se sentem muito melhores, né? Isso a gente sente aqui na Terra muitas vezes também, né? Isso de pegar os doentes, de levar os doentes para caminhar em áreas verdes, e ir para a praia. Isso é uma sapiência popular, mas absolutamente correta, né? Então, essa necessidade da gente vai variar de acordo com o nível de evolução, né? Então, a gente vê que o alimento para o auxílio, nos ministérios de auxílio e regeneração são concentrados maiores,
fluídicos e maior uso de energia. Por quê? Na regeneração, eles estão cuidando de gente que veio do umbral, que ainda está muitas vezes naquele sono profundo, pessoas que ainda estão revoltadas, que estão envolvidas com aquele peso magnético ruim, difícil, negativo. No auxílio, elas estão menos revoltadas, mas elas continuam ainda demandando muita energia de quem está ajudando, né? De comunicação e esclarecimento, são ministérios menos intensos, aí é o consumo de frutas, não as frutas como a gente conhece, são frutas mais fluídicas. Na elevação, sucos e concentrados. E na união divina, eu achei isso interessantíssimo, porque ele fala que a gente não consegue entender. E aí, por que a gente não consegue entender? Porque está muito além do nosso conhecimento como indivíduos, né? Então, para que ele vai tentar explicar uma coisa que está além das nossas palavras, né? É que nem a gente tentar explicar Deus. Não dá para a gente explicar Deus, além de criador de todas as coisas, né? Então, aí ela começa a falar que mais importante do que o alimento físico é o amor. O alimento que a gente aqui come na Terra é absolutamente transitório, né? A gente vê que se a gente deixar uma banana do lado de fora, por 2 semanas ela vai apodrecer, né? Então, é uma coisa que acaba. No caso do amor, e a gente vê isso com criança, né? Muitas vezes as crianças que são órfãs, que são deixadas em orfanatos, elas não desenvolvem, elas não crescem, elas não têm fome. Então, eu tenho amigas que iam a esses orfanatos simplesmente para segurar as crianças no colo, não fazia mais nada, só segurar no colo, né? Esse calor, esse magnetismo é alimento. Então, quando a gente está dando carinho para os nossos filhos, quando a gente está dando carinho para os nossos companheiros ou companheiras, quando a gente convive com os nossos amigos, a gente está fazendo essa troca, esse alimento que é fundamental para a nossa alma, para o nosso equilíbrio, né? E aí ele fala que todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. Por que isso? Quem é que cria esses alimentos básicos? Quem é que criou a matéria-prima básica? Foi Deus, né? Quando a gente fala que tudo que se Deus é amor, tudo que ele cria é amor, é isso que ele está falando. O amor de Deus está presente em todas as coisas. E é interessante porque em Ayurveda, a gente aprende a sempre comer o que está na estação. Porque o que está na estação é o que o nosso corpo precisa para aquele momento. E muitas vezes a gente vê aquelas frutas que a gente gosta, mas que vieram lá de longe, por exemplo, o blueberry do Peru, ou o abacaxi do Brasil. Mas aqui no inverno, não está na hora da gente comer blueberry, não está na hora da gente comer o abacaxi. Não é isso que o nosso corpo está precisando para esse momento. Então, a sabedoria divina, inclusive sabendo ditar para a natureza o que é que a gente precisa, o que é que o nosso corpo precisa para ficar mais forte, né? E como eu estava falando, à medida que a gente evolui, a gente vai necessitar menos alimento. E a gente vê que muitas vezes, quando a gente está muito engajado numa atividade positiva, feliz, a gente não sente fome. A gente pode passar horas e horas e olha para o relógio e fala assim, nossa, são 3 horas da tarde, eu não vi o tempo passar, não senti fome. Por quê? Porque muitas vezes aquele amor que a gente está colocando no trabalho fornece aquele alimento que a gente precisa para aquele momento, né? Mas eu queria falar de outro alimento que com o Covid deu uma bagunçada, né? Que é o convívio social. Isso da gente procurar amizades boas, amizades reais, essa convivência saudável. Não essa convivência que a gente encontra com as pessoas para falar mal do chefe, ou mal dos amigos, ou não amigos, ou mal do clima, ou mal da vida, ou reclamar das doenças. Não isso. Eu estou dizendo essas amizades onde a gente cultiva conversas positivas, onde a gente
procura aprender com o outro coisas boas, né? A gente sempre fala que a gente tem que procurar amigos que sejam melhores do que a gente, para a gente aprender, né? Quando a gente anda com gente que é pior que a gente aprende coisa ruim em vez de ser coisa boa. E a gente percebe isso, que a afinidade faz a gente ficar mais próximo de uma pessoa ou de outra. Como assim? Bom, quem gosta de beber, anda com quem gosta de beber, né? Por exemplo, eu não gosto de quem fica bêbado. Eu não andaria com quem gosta de ficar bêbado porque me incomoda. Mas bêbado gosta de andar com bêbado, né? Ou quem gosta de matemática, gosta de conversar com gente que gosta de matemática. Enfim, a gente encontrar vínculos sociais, sejam vínculos de exercício ou clubes de leitura, enfim, gente que tem cachorro e que você gosta de cachorro, procurar afins, onde exista um elemento comum de entendimento, para que haja essa troca de amor, essa troca de magnetismo. Quantas vezes a gente encontra com amigas e a gente volta para casa e fala assim, nossa, eu estou me sentindo tão bem. Ou ao contrário, né? Eu mesmo, às vezes eu ligo para a Letícia e falo assim, estou precisando de mulherada, estou precisando de amiga. O que é isso? Exatamente, a gente ir tomar um café, contar os causos da vida, falar coisa boa, trocar energia, e aí a gente fica conversando 1 hora, 2 horas, e não vê nem o tempo passar. Mas a hora que termina, a gente está com o tanque cheio, né? Isso é importante, e é tão importante que Harvard fez um estudo de quase 85 anos. E, basicamente, o que eles descobriram é que mais importante para a saúde não é fazer exercício nem dieta. Não estou dizendo que tem que ficar comendo cachorro quente e batata frita todo dia. E nem que vida sedentária ajuda. Não é isso que eles descobriram. O que eles falaram é que amizades verdadeiras, ter esse social fitness, pessoas que interagem, que são amorosas, que cuidam dos outros e cuidam de si, são mais saudáveis. Essa saúde mental, ela reflete na nossa saúde física e vice-versa, né? Então, é importante a gente lembrar disso, porque muitas vezes a gente pensa, poxa vida, tem tantas pessoas que eu gosto e que faz semanas que eu não falo, que eu não encontro. Até o centro espírita é um lugar bom, porque, no nosso caso, a gente convive com pessoas que a gente escolheria para ser amigo, né? Então, é bom porque aqui a gente tem uma oportunidade de conversar 5 minutinhos, 10 minutinhos, é muito pouco, não é o suficiente, mas esse pouquinho muitas vezes nutre a gente com esse alimento de amor que a gente está precisando para dar uma guinada, né? Mas a gente priorizar isso, da mesma forma que a gente prioriza comer fruta, a gente sabe que precisa comer legume, que precisa comer salada, enfim, a gente priorizar esse convívio com pessoas que façam bem para nós, né? E aí, a gente recebe a receita aí nesse capítulo. A receita para o alimento da alma é conversação amiga, é o gesto afetuoso, é a bondade recíproca, é a confiança mútua, é a luz da compreensão, é o interesse fraternal. Então, eu não estou em nenhum momento, nem André Luiz, falando para a gente andar com maus elementos. Não, é para a gente ter discernimento, para a gente prestar atenção na qualidade do conteúdo que as pessoas falam, na qualidade das escolhas que elas fazem no seu dia a dia, para ver se realmente elas trazem para a gente esse alimento puro, de qualidade, para que a gente se sinta bem. E é muito fácil a gente perceber isso, porque muitas vezes a gente sai com pessoas e volta cansado, volta exausto. E tem vezes que a gente sai com pessoas e você volta energizado. Então, o segredo está aí, nessa energização. Quando eu estou convivendo com pessoas que me fazem mal, que me deixam triste, que me fazem sentir pior do que eu sou, ou só vem o meu lado ruim, então é sinal vermelho. Essa pessoa não é uma boa convivência para mim, né? E esse amor, ele vai muito além do sexo, porque muitas vezes a gente tenta
pensar no amor entre homem e mulher, mulher, homem, ou qualquer casal, seja ele independente do sexo que nasceu, né? Então, a gente não está questionando isso. Porque a gente sabe que o modelo de casal tradicional já está obsoleto. Vai muito além do amor de pais para filhos e vice-versa. O amor que a gente está falando aqui é o amor fraternal, é o amor universal. Quando Deus olha para a gente, Ele está olhando para a gente como filhos, e nós como todos irmãos. Então, esse amor, fraternidade, é o que a gente está falando aqui. Né? E a gente tem muitas vezes a tendência a misturar amor com sexo. E são coisas completamente diferentes. E a gente sabe que tem muita gente que faz sexo absolutamente sem amor, né? E isso está muito na moda hoje. Ou no troca-troca de casais, ou sem casais, ou simplesmente começando dos adolescentes, né? De crianças emocionais tomando essas atitudes. E aí o que a gente vê, ela dá essa lição importante para a gente, é que mesmo para os casais, quando o amor ele é mais sublimado, a necessidade de sexo diminui. E é interessante porque eu já escutei muita gente falando para mim que no casamento o interesse sexual, aquela paixão, aquele fogo, se transformou em amizade. Aí elas se separaram, porque virou amigo. E o que a gente está aprendendo aqui com o André Luiz é para virar amigo. Então, não dá para a gente querer, depois de 10, 15, 20, 25 anos de casamento, ter o mesmo fulgor sexual que se tinha no começo. Faz parte dessa evolução. Mas o que ele fala é dessa permuta magnética, que é muito diferente de serem dois indivíduos vivendo isoladamente embaixo do mesmo teto. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de amizade, de cumplicidade, de carinho, de um olhar, de uma mão, de um abraço, né? A presença, muitas vezes, daquela pessoa já basta, né? Muitas vezes está em casa, não está nem falando com a gente, mas só da gente saber que aquela pessoa está em casa já faz tão bem para a gente já se sente bem. Essa é a permuta magnética, né? E aí ele fala, entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. A permuta magnética, que pode ser feita muito além do sexo, a gente já viu que essa permuta magnética acontece entre os amigos. É o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Se não existe essa permuta magnética, se não existe esse respeito, esse carinho, não vale. Para que se alimente a aventura, a alegria, basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão. E aí, ele fala, o amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o pábulo sublime dos corações. E quando Jesus fala que não só de pão vive o homem, era isso. Não é só o pão material. Quando a gente fala no Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia. Esse pão não é só o pão que alimenta o nosso corpo físico. É o pão que alimenta o nosso espírito também. Nós, como espíritos eternos que somos, né? Então, para a gente fechar nosso estudo de hoje, primeira coisa é essa caridade. Ele fala no capítulo, é dever. Isso do Lísias ter aberto a casa dele, a família dele, para a convivência do André Luiz, isso é dever da gente, a gente saber estender a mão para aquele que está passando necessidade. Ele poderia ir para uma instituição, a gente sabe se aqui tem instituição para quem não tem onde morar, não tem uma casa física, né? Ou aluga, ou vai para um hotel, ou vai para uma pensão, com certeza lá também, né, em nosso lar, né? Sabendo que aqui a terra é um mata-borrão mal feito do que é feito no plano espiritual, mas a gente ajudar o próximo é dever.
Eu vou repetir. Ajudar o próximo é dever. A outra coisa é a gente lembrar do amor como alimento da alma, não só o amor que a gente dá, mas o amor que a gente recebe, né? Que muitas vezes a gente acaba se fechando, e como eu falei, com o Covid-19, muita gente acabou se fechando, e nesse ato de se fechar, o que aconteceu? Piorou a saúde mental das pessoas, porque acabou com essa troca. Muita gente pirou, né? Então, a gente procurar ajuda médica, ajuda psíquica, essa troca, procurar esses amigos verdadeiros, criar oportunidades para a gente ter essa troca, que é tão importante para a nossa saúde. E a terceira que eu queria colocar para a gente refletir é a nossa dieta, né? A nossa educação alimentar, não só a educação alimentar física, se hoje a gente está comprando e comendo o que a gente precisa, ou a gente está, de alguma forma, exagerando nas nossas escolhas, né? Se a gente está cuidando do nosso templo maior, que é o nosso corpo, e também da nossa dieta alimentar, pensando nós como espíritos eternos. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, e aí agora a gente passa para os nossos comentários. Quem quer falar? Bom, eu vou falar um pouquinho, então. Eu acho que para mim o que ficou bastante, que eu fiquei pensando bastante foi essa questão mesmo da amizade, da convivência com as pessoas, de como essa convivência, justamente pelo que eu tenho passado todos esses meses aí com a escola e agora com esse novo roommate meu, de como essa convivência ela pode ser tão boa e nos trazer coisas boas, uma energia boa, como pode também sugar a nossa energia e nos deixar, né, sei lá, parece que a gente fica esgotado, parece que a gente, né, tira energia da gente, deixa uma coisa ruim. E isso eu fiquei refletindo bastante nisso, que como, né, como a gente pode, como a gente compartilha com todos, tanto o que a gente tem de bom quanto o que a gente tem de ruim também. E também fiquei pensando bastante em a gente, né, tentar mudar essa vibração, né? Se a gente está, como no meu caso, não tem como, porque a pessoa está dentro da minha casa, então eu resolvi sair, porque estava me fazendo mais mal do que, né, eu tentei mudar de todas as maneiras, mas então foi isso que me refletiu bastante, mas não deixar de vibrar amor, né, por essas pessoas, mesmo que a pessoa não nos traga aquilo que a gente tá precisando, né, não ter esse compartilhamento de coisas boas, mas mesmo assim a gente vibrar amor por essas pessoas, né? Cada um está no seu estágio, né? Mas é interessante você ter vivido isso que a gente está falando, como uma companhia boa, uma companhia ruim, Aham. pode simplesmente pesar a nossa qualidade de vida e fazer a gente se sentir feliz ou infeliz, né? E muitas vezes a gente está tão adormecido emocionalmente que a gente nem percebe que a gente está convivendo com pessoas que sugam a energia da gente, que fazem mal para a gente, que entristecem a gente, né? Às vezes a gente convive com pessoas que só sabem ver os defeitos da gente, né? Que tem uma lupa, um microscópio mesmo, né? Procurando sempre todas as coisas erradas que a gente faz. Quando a gente tem que procurar pessoas que, na verdade, gostem da gente, apesar dos nossos defeitos, porque todos nós temos defeitos, né? Mas, isso da gente prestar atenção no que a gente está sentindo, no que a gente está vivendo no momento, é muito importante para a nossa saúde mental. Para mim, a questão do... Vocês conseguem ouvir a Letícia? Bem baixinho. Para mim, a questão do amor, né? A gente sabe, assim, estuda e sabe da importância do amor, mas do amor está como uma forma de alimento para a alma, que foi muito bom,
que foi um insight maior nesse capítulo para mim. A alimentação, o amor como alimento da alma, e que o amor está em tudo, né? Assim, e tá no físico também, né? Da gente poder, assim, tá precisando até respirar esse amor, né? Se o que eu tive um insight, assim, por exemplo, eu medito à noite, antes de dormir. No dia que você está triste, está carente, não só nesses dias, mas como todo dia, mas por que não num desses dias difíceis da vida, assim, você pensar se é o hálito de Deus e ele está no... Porque que eu fiquei pensando, vou introduzir isso nas minhas meditações, né? Respirar esse amor que está aqui no fluido, foi isso um pouco que me veio, assim. Eu acho que isso é bem importante, a gente se esquece que... Para o pessoal te ouvir. A gente se esquece disso, né? Fica pensando só o amor físico, se esquece exatamente desse amor divino que está disponível para todos nós, né? Isso que eu pensei assim, não é o amor de ajudar o outro, a caridade, mas existe um amor que permeia tudo, né? E no momento que a gente faz a prece, que a gente eleva o nosso pensamento a Deus, aí a gente está recebendo aí exatamente essa ligação. Às vezes na meditação a gente fica concentrado na gente, né? O que já é bom, porque já acalma toda a parte sensorial e neural do corpo. Mas se a gente une isso, né? Porque o objetivo da meditação é exatamente essa ligação com o Criador, que os Vedas eles não chamam de Deus, mas eles falam esse que criou tudo. Né? Então, não importa o nome que você está usando, certo? E sim o motivo, né? Então, todo o processo aí é exatamente a gente desligar de todas as sensações locais, imediatistas, e se ligar aí. Eu acho que é Samadhi que chama. Bem, então, agora a gente vai fazer nosso encerramento. Agradecendo ao Mestre Jesus, a equipe de André Luiz, a equipe de Emmanuel, por essa oportunidade de estudo, de esclarecimento, por darmos essa fórmula de como cuidar de nós mesmos. No momento que nós estivermos frágeis, vulneráveis, cansados. Que nós possamos nos lembrar, Senhor, que o Teu amor está nos rodeando o tempo inteiro. Que nós podemos buscar esse amor e nos nutrirmos desse amor. Vou repetir. Nós podemos nos nutrir deste amor. A qualquer hora, a qualquer tempo. Abençoa, Senhor, esse trabalho, esse grupo, envolve a todos os nossos participantes, principalmente aqueles que não puderam estar aqui conosco hoje, que seus lares possam ser visitados e abençoados. Abençoa essa casa, Senhor, que abra suas portas nesse estímulo à fraternidade e ao bem de todos. Fortalece o nosso desejo de servir, nos lembrando que a caridade é dever de cada um de nós. E assim nós vamos agradecer por mais esse estudo dessa noite. Graças a Deus. Sim, sim. Boa noite, pessoal.